Bem-vindo todos à Rede Ambiente TV, programa Políticas Públicas em Foco. Hoje nós estamos com o tema em que um professor, simplesmente sendo uma autoridade ainda, né, pensamos assim, que o professor seja uma autoridade em sala de aula, o professor tomou o celular de um aluno que estava ouvindo música com fone de ouvido, enfim, isso já deveria ser uma constante, e o professor foi, por ter tomado o aparelho do aluno em sala de aula, que obviamente estava atrapalhando o bom andamento dos trabalhos, foi representado juridicamente com o viés de se ter um ganho de uma perda pela moral, né? Enfim, representar contra o professor um dano moral. E o juiz, eu acredito que categoricamente, muito bem embasado, fundamenta ali que o professor é uma autoridade em sala de aula. E o aluno não deveria estar focado em nada que não fosse da matéria que estava sendo dada pelo mestre. Fica aí a pergunta, isso está nas redes sociais, inclusive passou em canais abertos da televisão esta semana, do final de semana passada para cá, passaram várias vezes em vários canais, e aí fica a pergunta, senhores e senhoras, o professor ainda é uma autoridade em sala de aula? O professor tem ou não o direito e dever de conduzir da melhor forma a sua matéria e que não seja perturbado com qualquer outra coisa que não seja a que está em questão? Com a palavra, as nossas autoridades, com a palavra, o povo, e já dando o olá ao Gilvanique Souza, debatedor, Samuel Antunes Moura, que já está conosco também, e também o nosso debatedor, George Magesse, direto da Espanha. Com a palavra, Gilvanique de Souza. Ok, obrigado, Américo, mais uma vez, pela oportunidade de estar participando do programa. Bom, Américo, aqui no estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, existe uma lei que proíbe que o aluno esteja em sala de aula utilizando o celular. Isso demorou a chegar aqui no Brasil, tá? Em alguns países, o aluno não entra em sala de aula com nenhum equipamento, né? Ele está ali para aprender, então ele precisa estar concentrado. Mas aqui no Brasil, como sempre, a desordem impera nesses espaços que deveriam ter aí o mínimo de controle. E não é só em relação ao celular, não. Eu tive que fazer o ofício aqui, encaminhar para a Secretaria de Educação do Estado, por conta dos alunos da escola da minha filha. Eles é uma escola estadual e eles estavam indo parecendo até bandido, cracudo. Eu fiz um ofício colocando o perigo desse tipo de comportamento, né, de vestimenta de um aluno dentro de um espaço educacional, por conta de uma possibilidade de uma ação policial. O policial, ele é um ser humano, então numa ação policial, ele está com medo, porque o tiro pode vir de qualquer lado. E normalmente quem está de frente é o policial militar que está identificado, então ele tem uma farda, todo mundo sabe que ali tem um policial militar. O bandido não tem farda, não tem identificação. Só que os alunos entram na escola trajando a roupa que é igual a do bandido. É bermuda toda rasgada, chinelo de dedo, camisa qualquer uma, mochila suja até o talo, tá certo? E eu fiz um ofício, e não sei se por conta desse meu ofício, a Secretaria de Estado de Educação, o Estado passou a distribuir, né, uniforme, diga-se de passagem, pago e custeado pela sociedade, porque o Estado não dá nada de graça a ninguém. Então foram 2 calças, 2 camisas e um tênis, se eu não me engano. E acredite, Américo, e Samuel e Magesse, tiveram ainda existem alunos que querem peitar e entrar do mesmo jeito que eles entravam. Ainda tem apoio de pai e mãe. Quer dizer, pai e mãe não. Nesse caso, indivíduos que colocaram outro indivíduo no mundo, né? O diretor da escola da minha filha é um cara gente boa pra caramba e a gente até apoia ele, não só eu como pai de aluno, mas outros pais de aluno, apoiam porque ele barra mesmo. Aí, conforme o calor estava pesado, ele permitiu que os alunos entrassem de bermuda, mas tinha que ser bermuda da mesma cor, né, azul,
Na minha época, né, e eu acho que na época de vocês, a escola, o Estado, né, ele subsidiava através dos nossos impostos um espaço chamado de escola, com um quadro, cadeira, giz, professor e merenda. Nada mais. Uniforme quem tinha que comprar era pai e mãe, que é o que está certo, botou no mundo, você tem que bancar. Né? Transporte, passagem, isso não existia. Botou no mundo, você tem que levar para a escola. Livro, eu me lembro que minha mãe ia na escola, a professora dava uma listinha dos livros que tinham que comprar, ainda indicava a papelaria que estava vendendo mais em conta. Hoje em dia o aluno tem livro, tem merenda, tem transporte, tem um dinheirinho no final do mês, numa demagogia, numa mediocridade, numa politicagem do governo atual que falou simplesmente, não, nós vamos dar esse dinheirinho, um monte de aluno, sem anticorpo nenhum, né? Para entender aquilo, muitos até entendendo, mas de forma covarde, quer saber do dinheirinho, que é R$ 200 todos os meses, né? Até sair do ensino médio. E aí o atual presidente, numa demagogia, numa politicagem, diz, não, esse dinheirinho é para vocês continuarem na escola, se formar e trabalhar no país. O Magécio aqui presente tem o programa dele, né, Fuga de Talentos, que demonstra exatamente que não ficam aqui. Aqueles alunos que se sobressaem vão embora, porque não é só se formar. Quando você se forma, você precisa de estrutura para trabalhar. Como é que um pesquisador vai trabalhar sem estrutura que dê a ele para pesquisa, por exemplo, laboratório, né, tubo de ensaio? Não tem. Normalmente essas pesquisas que nós vemos aí é feito com o próprio suor daquele profissional. Só que quem não aguenta sai do Brasil, porque chega lá fora, tem estrutura à vontade para o cara pesquisar, desenvolver, trabalhar. Hoje no Brasil nós somos dependentes de muita tecnologia produzida lá fora por brasileiros e temos que pagar royalty, enquanto esses pesquisadores, esses profissionais poderiam estar aqui não só por conta da formação, mas por conta de uma estrutura que desse a ele, após formado, conseguir um espaço para não só ganhar o salário, mas para que ele possa atuar, porque uma pessoa quando se forma, ele quer atuar naquilo, tá? Ele gosta daquilo, ele quer fazer, ele quer ter o tubo de ensaio, ele quer poder ter estrutura para fazer. Agora imagina você formado, é a mesma coisa um piloto de Fórmula 1 sem carro. Não adianta ele ser piloto de Fórmula 1, ele não tem carro, ele não vai correr nunca. Hoje o nosso sistema educacional é essa pouca vergonha onde a politicagem quer dar um dinheirinho para supostamente manter o profissional, o aluno estudando, se tornando profissional e atuando no Brasil. E essa questão do celular, isso é para ver até onde a nossa base educacional foi transformada para que não funcione, ou funcione para esse pessoal que está no poder. Então o aluno se acha no direito de ir para uma sala de aula com telefone, com equipamento, e não só atrapalhar a ele, mas a todos os outros alunos, que muitos deles estão ali e querem estudar, como é minha filha. Minha filha vai para estudar. Então seria, de repente, levantar a campanha, ó, vamos fazer o seguinte, vamos começar a criar escola para desordeiro. Então, se você é pai e mãe, ou botou no mundo, né, um desordeiro, que você também é desordeiro, tem ali a escola para desordeiro. Ele vai poder entrar do jeito que ele quiser, escutar telefone, o professor tem que se adequar àquilo lá e botar uma escola para quem queira aprender, quem queira estudar, que não seja desordeiro. A gente vai acabar chegando nesse ponto, porque as escolas no Brasil não ensinam, ela deseduca ou educa num sistema de desordem total, aonde levar vantagens, né, ter essa ou aquela demanda sendo atendida, aonde o professor serve para nada, literalmente, e diga-se passagem, tem alguns professores que dão vergonha. Nesse meu ofício, inclusive, eu coloco a possível obrigatoriedade do professor também ter uma farda, uma vestimenta, para que ele seja diferenciado do aluno. Vou te falar um negócio, eu não sei se os senhores têm andado nas escolas brasileiras. Eu já entrei em algumas escolas, já na própria escola da minha filha, você não consegue identificar quem é aluno e quem é professor ou professora. Eles vestem a mesma roupa, aí você fala assim, pô, peraí, como é que é isso? Tem que ter uma diferenciação, você é aluno, você é professor. Isso não é só para aquele ambiente, é para quem está de fora, reconheça quem é o professor e quem é o aluno. Agora, hoje, no Brasil, infelizmente,
nós temos o caos educacional, estamos no pior ranking mundial, tá? Se eu não me engano, é na 70ª, enfim, quase 1000, estamos lá quase no final, né? No ranking mundial. E se nós viemos aqui para nosso território, Argentina, Paraguai, nós estamos acima dos piores. Assim, é coisa horrível mesmo o Brasil. E é o país que mais investe em educação. Investe mais do que os países que estão na ponta. E você fala assim, pô, então a questão não é grana. A questão é gestão. A questão é regra. E o Brasil está sem gestor e sem regra. Só tem aproveitador, aonde a nossa lei, infelizmente, beneficia esses aproveitadores. Me perdoe, falei demais, mas isso é um tema que me incomoda muito, cara. Obrigado. Ok, Giovanni, nós somos de um tempo em que existia a diferenciação alunos uniformizados, na área na área pública, os uniformes eram cedidos pela própria instituição de ensino, pelo Estado, né? Tínhamos os professores diferenciados por causa dos alunos uniformizados, tínhamos os inspetores, monitores, né? Inspetores ou monitores, como queiram, entendeu? Também, então nós sabíamos nos identificar dentro da unidade de ensino. Todos nós aqui, eu acho que pegamos esse tempo, graças a Deus. Com a palavra, Jorge Magesse. Bem, pessoal, meus cumprimentos ao Américo França, Samuel, Giovaneide. Eu vou pegar um gancho aí do Gil, né? Alguns anos atrás, quando eu era adolescente, existia uma escola em Quintino que se chamava Escola 15. Não sei se é da época de vocês. Ficava na Clarimundo de Melo, uma Escola 15. Essa escola é uma escola que era destinado aos estudantes indisciplinados. Às vezes o pai dizia para o filho assim: vou te colocar na escola 15. É uma questão de disciplina. Existia isso. Tá? Existia, claro que existia isso. Agora, em relação. Eu não tenho nenhuma esperança. Já há 5 anos aqui na Espanha, eu vejo as coisas tão, sabe? Uma realidade tão diferente que esse caso que o Américo relatou aí, que está na mídia social, claro, quem é culpado disso tudo são os pais. Os pais deram excesso de liberdade aos filhos. Os pais acham que estão praticando uma educação moderna, né? Agora, por quê? Será que na época que eles foram educados, eles se sentiram como? Sentiram pressionados e estão indo às forras da educação que recebeu? Porque é uma libertinagem muito grande. Aí, se eu for comparar em relação aos professores, os professores também têm culpa, porque se o país está nessa decadência de educação, meu amigo, a culpa é do professor. Eu vi uma matéria hoje, no Maranhão, por exemplo, que é onde tem o maior roubo desse país, que é o Ministério da Educação manda uma verba e tem algumas cidades que têm um número maior de estudantes para poder desviar essa verba. Você vê o absurdo que é. E o Maranhão, nós sabemos que é o estado mais pobre do Brasil, onde existe mais analfabetos. Então, você hoje também fala de professor. Eu me lembro que na minha época, olha, vamos dizer que eu sou velho demais. A escola que eu frequentava, o professor entrava, a gente levantava. Não é uma coisa atrasada isso? Ou é falta, ou é um respeito que você tem pelo educador? Então, meu pai nunca foi contra o professor. Eu não via paz nenhum tomar satisfação com o professor.
essa mãe que vai, esse pai que vai tomar satisfação com o professor, quer dizer, está dando razão ao filho. Ele não está dando razão ao filho, ele está se escondendo da má educação que ele dá em casa. É isso que ele está. Ele não está envergonhado. Ele está querendo dizer que na escola o filho dele tem que ter educação, mas a escola não é para dar educação. A escola é para dar conhecimento e cultura. Então, se eu for comparar, eu já falei aqui, em relação ao que acontece aqui na Espanha, o meu neto, por exemplo, quando vai à escola, ele não pode levar nenhum brinquedo, porque ele está com 4 anos, porque na escola tem uns brinquedos disponíveis para as crianças. E são brinquedos que não machucam, né? Que não afetam o outro, uma criança agredir com o próprio brinquedo, entende? E não existe esse negócio de estudante o adolescente, hein? Dentro da área escolar, usar o telefone celular. Porque aqui na Europa, qualquer adolescente aí de 13, 14 ou menos tem um celular aqui. O poder aquisitivo na Europa é bem diferente, mas não usam. Então, eu não vou dar razão, eu dou razão ao professor com essa situação do aluno usar o celular. Mas também eu tiro a razão do professor porque eles não estão fazendo nada para melhorar o ensino. E nós sabemos que anos e mais anos, as escolas hoje estão mais preocupadas com ideologia do que realmente com a cultura, com o conhecimento. Então, eu falei que eu não tenho esperança e realmente eu não tenho. Isso aí tem que mudar, porque você sair dos últimos lugares para você atingir um lugar, vamos dizer assim, razoável, meus amigos, nós vamos levar décadas e décadas, tá? Nós vamos nos tornar, quer dizer, o Brasil vai se tornar o servente do mundo, quer dizer, aqueles empregos mais inferiores vai pertencer aos brasileiros. Porque aqui na Europa, na minha sala de aula, que eu estudo à noite, tem os ucranianos, tem economista, fugindo da guerra, né? Engenheiro, perfeito? E eles estão fazendo trabalho de limpeza, até conseguir que o diploma deles seja legalizado aqui. Então, e o brasileiro? O brasileiro foge, porque foge pela violência, foge porque não está recebendo cultura, o pai foge o filho para cá porque sabe que não tem futuro. Hoje não tem futuro no Brasil. Infelizmente, não tem futuro. Tá? Isso aí tem que mudar. Agora, a culpa é exclusivamente do povo. O povo está procurando Salvador da Prata, ele está procurando líder. O povo se sujeita a muita coisa, a muita coisa. O povo não está vendo empresas fecharem, não está vendo que já se foi anunciado que junho não tem dinheiro para pagar os servidores. Você vê e o povo está quieto. Eu não entendo. Eu realmente, olha, pessoal, eu acho que quantos anos me atrasei morando no Brasil? A verdade é essa. Quantos anos? E graças a Deus, não estou falando por nenhuma vaidade, não. Eu tenho filho aqui que vive aqui, eu tenho filho que vive nos Estados Unidos, é cidadão americano. Eu digo, graças a Deus eu consegui isso, graças a Deus. Porque na época da minha filha que foi arquiteta, do meu filho que foi engenheiro, a faculdade não era o que é hoje. Hoje você entra. A minha sobrinha passou para, já falei isso, para medicina na UERJ. Deveria ser uma alegria, não é? Deveria ser uma alegria. Mas não. Ela vai entrar num bando de desocupado, vão querer fazer a cabeça dela de ideologia e ela não vai ter base suficiente para ser uma boa médica, porque a faculdade não dá essa base.
Então, eu acho que esse juiz fez muito bem em não aceitar. Agora, quem deveria ser condenado eram os pais. Isso aí acontece em outros lugares, não pensa que isso aí só aconteceu nessa escola, não. Agora, tem professor que aceita isso, tem medo do aluno, que o aluno pode espancar ele, que acontece isso, né? E sabe que ninguém vai defender ele. Gil, eu acho que eu falei demais, o Américo, mas olha, você que vive num país diferente, cara, você não aceita mais isso, sabe? Você, entendeu? É difícil você aceitar uma situação dessa. É isso aí, Américo. A gente entende, né? Nós entendemos. Nós entendemos muito bem porque você é um cidadão brasileiro, você nasceu aqui, né? Enfim, se criou aqui, construiu a sua vida aqui, investiu nos seus filhos aqui no Brasil, e nós entendemos muito bem a sua razão hoje de estar tão indignada com a situação que se apresenta quanto à qualidade da nossa educação. Eu acredito que todos os pais presentes, como o Giovanni que bem disse, você também, o Samuel vai ter a palavra, acredito que todos os pais presentes, eles não desejam justamente isso para os seus filhos. Eles desejam que seus filhos tenham uma boa formação e que façam com que este país continue sendo o tamanho que o é, ou até maior, né? Dependendo da qualidade de aprendizado e de formação de cada um dos nossos cidadãos brasileiros. Samuel Antunes com a palavra. Bem, senhores, querido Américo, Gilvaneik, nosso querido europeu que forma essa seleta mesa, Jorge Magés, lá na Espanha, Valência. Pois bem, e como sempre, a nossa tão querida, apreciada audiência. Pois bem, o Américo, na sua inicial, deixou ao ar exatamente um questionamento, ou uma abertura de um leque para um questionamento. Ele disse: o professor ainda exerce a autoridade? Primeiro, definindo autoridade, é aquela faculdade direcionada aos homens exercerem ou não. A pergunta inicial é: por que determinadas pessoas que deveriam exercerem a autoridade assim não faz ou não tem feito? Porque algo está retendo, suprindo, contendo. Esse algo é um órgão oficial aqui no Brasil que deveria fiscalizar, exatamente manter, e não tem feito. É fato. Ora, foi perguntado a ele, foi colocado exatamente pelo Américo, sobre a autoridade, e vamos questionar primeiramente sobre a autoridade. A autoridade é um instrumento legal? É uma matéria legal? Claro que sim, existe uma lei específica, a Lei 5.531, está no nosso ordenamento. Ora, e ela cria, se não falha a memória, 5.531. Ela cria mecanismo de proteção para o professor, para o servidor, empregado da educação, e lhes assegura, sobretudo, a autoridade, né, desses profissionais, naturalmente, dentro da sala de aula. Logo, a maior autoridade dentro da sala de aula tem que ser e é exatamente o professor. Dentro da sala de aula, ainda no momento do ensino, da administração da palavra de ensino específica, ainda que entre ali o magistrado, a maior autoridade é a professora. Isso é autoridade. Dentro da minha casa, da casa dos senhores, ainda que chega uma renomada autoridade, a autoridade maior é do senhor da casa, do Adoni da casa, o senhor da casa. Então, a autoridade é da professora, do professor. A segunda pergunta é em cima do tema.
porque as autoridades não estão sendo exercidas, pelo menos como deveria, em função da lei e outras leis mais que nós temos que abraça o assunto, que ampara, que justifica exatamente a autoridade do professor dentro da sala de aula. Dentro desse contexto, eu tenho a percepção, a leitura, que a sociedade brasileira busca, sim, junto às autoridades competentes, ilustres, renomados juristas pelo Brasil afora, operadores do direito, para não falar naqueles que chamam de executivo federal. Alguém ainda chama ele de presidente, de executivo, para não dizer assim. O que está acontecendo na sala de aulas? Poderíamos entrar também dentro do campo do judiciário? O que está acontecendo nas salas de aula? Lei tem. Existe uma conduta, um instrumento, um instituto jurídico para conclamar, homologar o professor como a autoridade máxima dentro da sala de aula. Porque as autoridades não está sendo exercida, algo de muito grave já está em curso adiantado no nosso Brasil, infelizmente. É o comunismo, o socialismo maldito, que hoje, regido por parte do judiciário, sobretudo do executivo e quase todo segmento da sociedade. Falar não adianta, senhores. Não adianta só falar. Tem que falar e agir, desde que no campo da ordeiro pacífico democrático tem que tomar medidas. O Brasil já está indo para a miséria, para a falência. E não é o comunismo ainda. E começa exatamente no campo escolástico, onde tudo está aparelhado. E nós temos muitos e muitos casos pelo Brasil afora, onde a autoridade do professor está sendo abortada, suprida, exatamente pela ação daqueles que se dizem, ou alguém o diz como governo, para exatamente enaltecer os alunos e por aí se vai. O fato concreto, que alude sobretudo à programação, é que, e são muitos casos pelo Brasil afora, nós temos casos veiculados na mídia, pasmem, senhores, de alunos expondo armamento contra o professor e determinando, bota nota 10 para mim. Cadê as autoridades para tomarem as medidas? Já dito aqui na mesa. A escola 15 lá em Quintino tinha um fundamento aquela escola ali. Falava uma escola repressora, mas dava jeito. Agora, eu vou voltar a essa base aqui, já estou entrando na finalização. Tem que ter culpado? Tem. O pai e a mãe. A educação escolástica não é especificamente para os pais. O pai é a educação doméstica, do lar, onde se aprende os princípios da moralidade ali, os princípios reais ali, no berço familiar, na mesa familiar. É ali que ensina os bons costumes, essa aviltada no momento. Só que o governo chega com a sua teoria comunista e implanta exatamente o que nós temos aí, onde o pai passa a não ter autoridade, a mãe passa a não ter autoridade, os professores passam a não ter autoridade, afinal de contas, adentrar na mente da meninada é mais fácil para corromper uma geração futura. Isso é lamentável, é triste. É triste. Não para por aí. Quando se culpa os pais, em termos, considerando que os pais também são produtos dessa teoria que aí está, eles, em termos, também estão engessados, porque lá na ponta, se bem que os pais têm participação também, lá na ponta, eles perdem no chamado campo jurídico da coisa, ou justiça da coisa. E agora nós tivemos um fato lamentável, inacreditável, por exemplo, para os países especificamente livres, os povos livres. Um aluno estava dentro da sala de aula onde os demais alunos estavam aprendendo uma determinada matéria e esse aluno estava interrompendo ou comprometendo o ensinamento com um celular na mão e o professor fazendo uso do que lhe compete
e é fato, isso é legal, Lei 5.531, esse professor pediu ao aluno que desligasse o aparelho. Ora, não era para ter aparelho dentro do colégio, dentro da sala de aula, mas ele estava. E foi tomado, no bom sentido, para o final da aula entregar esse aparelho. O garoto simplesmente se sentiu ofendido, foi ao pai que acatou a fala do filho. Ou seja, qual a autoridade do filho na vista dos pais dentro da sala de aula? Nenhuma. Ele tinha que ouvir o professor e, a partir dali, se fosse o caso, tomar medida para consertar o atropelo, um instrumento marginal violento que ele está criando dentro do seu lar, que é o seu filho. Ali o pai tem participação. E, naturalmente, o pai deveria ser o operador do jurídico, do direito, naturalmente, processou o professor. Com base em quê? Ora, ele foi exatamente no artigo 136 do Código Penal, entre muitas leis que eu tive vendo, passei vista no processo. E ele diz que o pai alega que o professor, isso em juízo, e ele perdeu a causa, expôs o perigo de vida ou à saúde quando dentro do campo de educação, no campo de ensino. Ele disse que o professor foi lá e pegou, expôs o aluno, porque pediu dele o celular, não para por aí. Ele também fez uso do artigo 146 também do Código Penal, que diz que o pai disse que o professor constrangeu o aluno mediante violência ou grave violência por exercer a sua autoridade. Olha a inversão dos valores, senhores. A que nível já chegou o Brasil? E tem mais e mais artigos que ele foi evocando, por exemplo, está nos autos do processo, muito embora já arquivado. 163, diz o pai que o professor, o que ele fez? Ele tentou destruir, inutilizou. Ele mexeu exatamente com o senso moral do filho, que estava aviltando a autoridade do professor. Inversão de valores. E mais, o artigo 168, evocado pela acusação, que diz apropriar-se de coisa alheia, fazendo uso da sua autoridade. E por aí se vai. Claro que o magistrado, analisando os autos, né, do processo e, sobretudo, se ancorando na defesa do professor, que, diga-se de passagem, deve ter perdido lá, no bom sentido, algum dinheirinho para o advogado, e acatou os argumentos jurídicos, naturalmente, da parte ré, e dando, sobretudo, o desfecho satisfatório para quem, na verdade, era a vítima, que era o professor. É assim que nós estamos. O Brasil está colapsado. O que precisa é o povo bradar: nós não queremos isto. Então, falando disso, isso é lamentável, é triste. Por outro lado, eu fico feliz em saber que o nosso amigo Magesse está jubiloso, porque está, nesse momento, no campo de prosperidade democrática. É lamentável. O povo precisa dizer: não aceitamos isto. Desde que de forma ordeira, pacífica e democrática. É o meu juízo de valor, não só meu, do povo. Porque o sistema já foi longe demais, o Brasil está falido. A Bahia está falida. O povo está passando fome, o Nordeste está passando fome. Será que ninguém observa uma coisa dessa? Portanto, fica aqui o meu repúdio, a minha fala de apreciação em favor do tema, mas em face da situação, o meu repúdio. É lamentável. Eu creio que o Brasil vai se reagir e tomar as medidas legais, desde que nas urnas, e que as urnas sejam transparentes, como sinceras, sobretudo a luz, a baila, a compreensão de todos nós. O Brasil merece o excelente, porque o bom, o que aí está, que dizem ser bom, trata-se do inimigo do povo brasileiro. O bom nós queremos, aceitamos o excelente. O meu muito obrigado. Ok, Samuel Antunes. Bom, continuando, Samuel,
para suas considerações finais. Estamos já chegando no final do programa. Só para calçar o seguinte, a lei 5.531, de 28 de agosto de 2015, é fresquinha. 2015. Nós estamos começando 2024. Ela dispõe justamente no seu artigo 1º, estabelece procedimentos e medidas para assegurar a proteção ao professor e ao servidor ou empregado da educação profissional. Então, tá aí. Não tem o que se discutir. É lei, né? É um ordenamento, norma positiva, né, doutor Samuel? Norma positiva. Está positivada desde 2015, 28 de agosto de 2015. Samuel, continuando, suas considerações finais. Sim. Para terminar mesmo, eu falei de cabeça, mas isso mesmo, você reforçou, certamente pesquisou, 5.531. Interessante, reforçando ainda, e para terminar com as considerações, que essa normativa, essa legislação, naturalmente, dá ao mestre. E outra coisa, é objetivo, dá ao mestre, ao professor, de forma, o direito, a autoridade para advertir oralmente, por escrito, se for o caso, o estudante ou aluno, em caso de indisciplina, que era o que estava ocorrendo ali. Né? E mais, pode observar na redação da lei, tá? Que eu passei visto há algum tempo atrás, alguns meses atrás, dá o direito para apreender objetos, inclusive desde que inadequado para o local de aprendizado. É o que está escrito lá, retirando do poder do aluno, se for o caso. Era o caso. Então, eu até creio que a defesa do senhor professor, daquela autoridade, né, veio fazer uso dessa lei. Então, é bem clara ali a situação. Mesmo assim, fica essa participação de repúdio, porque o povo é muito lindo. Esse povo está sendo vitimado, até os chamados maus elementos. Em função disso daí, o índice de criminalidade, o índice de violência tem crescido muito no nosso Brasil. Né? Muito mesmo. Um dia desses, por brincadeira, mas eu estava falando sério, tinha um grupo de meninos, eu falei assim com eles, tinha uns 10, 15 meninos, eu quero dar, porque um menino veio para mim, me pedir para comprar um pacote de biscoito lá no mercado, e eu peguei o biscoito e não comprei para um, comprei um monte de biscoito para dividir para todo mundo, que é a galera toda, veio do futebol, ok? E eu falei, olha, eu tenho aqui R$100 para dar, 2 notas de 50. Aí todo mundo, quem quer? Todo mundo. Ô tio, eu tio. Beleza. Vamos lá. Vou dar R$100 para quem cantar o hino nacional corretamente. Só a primeira estrofe. Tinha gente que não sabia nem ouviram. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Não sabia começar. Outro que falou, ouviram do Piranga, ouviram dum. Então é complicado. Sabe por quê? Desde que quando nós perdemos, por força desta ação, que começou a adentrar nos diversos segmentos da sociedade, desde a década de 60, tiraram a moral e cívica, a OSPB, Organização Social e Política do Brasil, aquele inicial estudo religioso, por aí se vai. O Brasil está nesse colapso, infelizmente. Bom, isto posto, fica aqui o meu muito obrigado, com os meus votos e desejos de já uma semana promissora, com muitas bênçãos, e que o tema que é sugestivo seja uma constante, sobretudo para a nossa reflexão, nosso pensamento, de que, com a convicção de que, sobretudo, o Brasil não merece essa situação. Considerando ainda que os quase 60 milhões de votos do senhor chamado presidente que teve, né? E esses votos não estão justificando na prática, aliás, o cetro de comando que está detido hoje pelo chamado senhor presidente, que só Deus sabe como lá chegou, aliás, todos nós sabemos também, há de ser recomposto com uma novas urnas. Deus nos abençoe e nos conduza hoje e sempre. O meu muito obrigado, com o meu abraço fraternal a todos os ouvintes. Obrigado, Samuel. E antes de passar a palavra para as considerações finais de Jorge Magesse,
Eu queria, inclusive, dizer que a Lei 5.531, ela é de 1968, reforçada em 28/8/2015, às 14h57, atualizado em 12 de maio de 2016, às 17h52, onde diz: lei reforça a autoridade do professor em sala de aula. De autoria do Legislativo, a matéria cria mecanismos de proteção para os profissionais que se sentirem ameaçados por estudantes ou responsáveis. Jorge Magés, com a palavra. Eu vi na internet, eu estou na Espanha, mas eu tenho uma comunicação direta com o Brasil, né? Então eu vi uma gozação na internet, a reinstalação de orelhão. Reinstalação de orelhão. Imagina, né? Imagina que querem acabar com as redes sociais. Agora, nós sabemos que tem um ditado, né, antigo: santo de casa não faz milagre. Eu já estou achando que a solução do Brasil está vindo de outro país, não está vindo daqui. Nós temos também nas redes sociais a situação do Elon Musk, né, com o Senhor Supremo Todo-Poderoso, né? E o recado do Elon Musk, entendeu? Foi muito sério. Esse super supremo vai ter que arregar, porque o Brasil, olha, me chocou tanto ver esse negócio da restauração do orelhão. Qualquer dia nós temos que chamar aquele índio lá que vive de luxo, o Raoni, que está lá na França, para ele dar curso de sinal de fumaça aqui. Porque nós já temos o orelhão não funcionava bem na época, e vamos ter que fazer sinal de fumaça para acabar com as redes sociais. E eu não vejo nenhuma reação, então por isso é que eu falei que santo de casa não faz milagre. Infelizmente, o povo brasileiro, pela questão do analfabetismo, acho que ele não sabe ler um texto que circula na internet, porque no jornal acho que ninguém mais lê. Eu acho que aquela TV comprada pelo o governo, nós sabemos qual é a rede, lixo, né? O pessoal acho que não assiste, mas o brasileiro acho que não sabe, não entende o texto, não entende a situação que o país está passando. Por quê? Não pensem vocês que é por falta de competência que a economia está dessa maneira. Não é falta de competência, não. Uma dona de casa sabe muito bem que se o marido ganha X, ela tem que gastar X ou menos X. Mas está se metendo a mão nos cofres públicos para deixar o povo na escravidão. A verdade é essa. Então, essas manifestações, essas convocações para manifestação são importantes. Mas manifestação, onde está todo mundo sorrindo, não entendo por quê. Está todo mundo tirando selfie, eu não entendo por quê. O objetivo da manifestação não é esse, não é essa. Não é esse o objetivo. Então, o povo brasileiro tem que acordar, porque a situação está muito grave e a gente sabe daqui da Europa a situação que está acontecendo. Eu tenho mais informações aqui, não da Espanha, porque a Espanha é um país socialista também, todos sabem disso, né? Mas eu tenho muito mais informações do que o brasileiro que não quer ter informações. Quer pensar no futebol, quer pensar em situações totalmente diferentes. Mas é isso, amigo. Tem que agradecer ao programa Políticas em Foco aí, nosso amigo Américo França. Um abraço para o Gil, nosso querido Samuel. É um prazer muito grande participar desse debate aí. Obrigado.
Ok, Jorge Magesse, obrigado. E também reforço aí os agradecimentos, não só por vocês me conferirem essa confiança em conduzir o programa. Procuramos dar qualidade, procuramos dar informações verdadeiras, ninguém aqui está brincando com a verdade. E parabenizar não só os nossos debatedores Samuel Antunes e Jorge Magesse, como também ao Gilvanique de Souza, debatedor, e também o produtor. É ele que fica na nossa técnica ali, dando todo o suporte para que as matérias venham da melhor forma, com qualidade para o público. Então, meu especial, acredito que em nome dos nossos dois debatedores, Samuel e Jorge também, nosso especial agradecimento ao Gilvanique pelo empenho, pelo profissionalismo, pela transparência no que faz, ok? Tenho o meu agradecimento sincero. E nós temos uma matéria, provavelmente, que deverá ser colocada pela produção para o fechamento do programa. E antes disso, Gilvanique de Souza, com a palavra e com as suas considerações finais. Obrigado, Américo, né? Pelas suas palavras, enfim, eu acho que a sociedade tem que fazer isso, tem que começar a se mobilizar, levar a informação que não é levada pelas tidas, né, mídias oficiais, né. Agora, quando a gente fala dessa lei dos que garante aos professores essa autonomia, eu vou ser sincero, eu não li essa lei na íntegra, né, mas eu espero que nessa lei tem ali também algo que reprima aquele professor que, abusando do seu direito de professor, usa a sala de aula não para levar o conhecimento, mas para levar ideologia. Ideologia que deturpa a sociedade. E nós vimos nas mídias alternativas, né, alunos gravando professores falando de politicagem, da sua ideologia política, vestindo camisa, o que não pode. Inclusive é uma coisa que eu falo bastante, né, as pessoas, invadem o direito do outro, às vezes com questões tão parecidas, simples, mas não são. Por exemplo, você monta uma loja, ela é sua loja, você montou e investiu. Mas a partir do momento que você abre essa loja para o público, aquele espaço que você montou deixa de ser privado e passa a ser um espaço público que você vai receber o público. E o público, ele é diverso, ele é laico, tem religiosidades diferentes, tem entendimentos diferentes. Mas aqui no Brasil você tem lojas que abusam dos seus espaços. Eu estou dando um exemplo aqui para a gente entender como é que é o processo. Você entra em algumas lojas aqui em Nova Iguaçu, Belfor Roxo, Caxias, na capital, Rio de Janeiro, o cara é evangélico, ele bota uma televisão de polegada, o máximo que tiver, coloca a música evangélica no último volume, com vídeo passando, o dia inteiro. A nossa legislação diz que isso é proibido, isso é crime. Você não pode pegar um espaço e colocar a sua religião e empurrar de goela abaixo a todo mundo que entra na sua loja. Não é para ter nenhuma imagem de santo. Isso a nossa lei, né, ela está lá descrita. Você tem sua religião, beleza, respeite a religião alheia. Mas aí você vai nos espaços dos executores da política. Você entra em certos gabinetes, em certos espaços de gestores públicos, está lá o segmento religioso daquele indivíduo que agride a quem entra naquele espaço que, de repente, tem um segmento religioso diferente. E que, se diga de passagem, se levantar que tem um segmento religioso diferenciado, vai ser perseguido, vai ser tratado de forma diferenciada. Então, quando a gente vai no espaço educacional, isso também precisa ser levantado. O professor, ele tem sim o direito, tem, mas ele também tem obrigação de utilizar aquele espaço para levar o conhecimento. Ele não tem que levar ali a sua opinião, o seu segmento religioso, a sua ideologia política. Não é o espaço.
Ele tem que levar aquilo a qual ele recebe para levar. Se é um professor de matemática, ele tem que levar o ensino da matemática. Se ele é um professor de geografia, ele tem que levar o ensino da geografia. A religião dele não interessa naquele espaço. A ideologia política dele também não interessa. E nós vimos, isso foi exposto, não só em escolas de ensino médio, mas em escolas de concretização, vamos dizer assim, de formação, que são as universidades e faculdades, o professor ir trajado, literalmente trajado com a ideologia política dele, e discursar e empurrar de goela abaixo dos alunos. E teve alunos, e aí tem que bater palmas para esses alunos, que questionaram o professor, e o professor ainda ficou revoltado, falou, olha só, eu não vim aqui para aprender ideologia política, não. Eu vim aqui para aprender, ter informação sobre matérias. O senhor não é de matemática? Então ensine matemática. Deixa a sua política para lá, pô, isso aqui não é espaço, não. E o professor ficou revoltadinho da vida. Então tem casos que precisam ser analisados, que tem professor que eu vou te falar um negócio. Tinha que estar preso, jogar a chave fora, rasgar o direito dele de educar, porque ele não serve para educar. Ele serve para levar ideologia política, ideologia de gênero, essas nojeiras que só, né, destroem a base social. Não é só a base familiar, é a base social. Como foi falado aqui, na minha época também tinha isso. Moral Cívica, OSPP, as pessoas entendiam quem sou eu dentro desse processo. Hoje em dia as pessoas não entendem. É abuso, as pessoas achando que pode parar na rua, sair se beijando. Homem e mulher não pode fazer isso na rua. Isso é atentado ao pudor, tá na base legal. Mas as pessoas não, você vê homem com homem se beijando na rua. E se você for falar, o cara ainda quer te processar. Eu tive que ir na escola da minha filha, que tem umas meninas lá que querem ser menino, e tem uns meninos que querem ser menina e querem usar o banheiro da minha filha. Eu falei, olha, se eu pegar o menino lá no banheiro da minha filha, eu vou pegar ele pelo braço e vou tirar ele de lá, meu irmão. Mas não fica mesmo. Aí o diretor falou, não, esse caso a gente tem um banheiro aqui reservado, que eu falei, pô, imagina, minha filha vai entrar dentro do banheiro, tem lá um cidadão, um menino, em pé, urinando. Tá de brincadeira, rapaz. Que coisa é essa? Que maluquice é essa? Agora, isso só acontece porque, como foi dito aqui pelos demais debatedores, que a sociedade tá com cara de paspalha, vou ser bem agressivo aqui, tá? Tá com cara de paspalha, vendo tudo e não fazendo nada, enquanto lá fora os brasileiros bandidos que saem daqui são jogados na lata de lixo, são acusados de criminosos, enquanto aqui o pessoal fica só olhando. Aí você pergunta, cadê o povo brasileiro de bem? Tá onde? Fazendo o quê? Que não fala nada, que não bate de frente. Ah, porque prenderam lá o pessoal na Papuda? É um momento, ali foi um momento, pegaram, fizeram uma armação muito grande, tem esse jogo de empurra. Diferente de você fazer uma ação organizada, onde você tem base e bate de frente. É muito diferente. O problema do povo brasileiro é que ele se dedica muito em questões muito pontuais para satisfazer suas demandas pessoais, enquanto que as questões coletivas, isso aí não me interessa. É esse o não me interessa que ferra com a vida desse povo, seja desorganizado ou não, e com o futuro dos seus filhos, netos e de um país como um todo. Eu, sinceramente, como eu falo em todos os programas, eu espero que uma luz divina, né, abra a mente das pessoas, do povo brasileiro, né, para uma mudança. Porque do jeito que está caminhando, como o próprio Magesse falou, não estou vendo a luz no fim do túnel. Eu vejo muita politicagem, muito mais do mesmo, e os bandidos tomando conta de um país que deveria ser uma potência, de um país que tem todo um ambiente próspero, mas infelizmente esse ambiente próspero só serve para atender uma minoria, enquanto a maioria paga uma conta cara, vive na miséria, sorridente. Como dizem, o brasileiro adora dançar. O brasileiro dança com tudo. Até na hora de se manifestar, ele dança, tira selfie, sorri. É impressionante, não dá para entender. O cara fala assim, será que tem alguma coisa dentro daquela caixa craniana? Ou é só um vazio e um eco ali reverberando? Não é possível. Espero uma mudança, sinceramente.
Mais uma vez, obrigado por participar do programa. Espero que as pessoas que assistam, venham assistir, consigam refletir sobre. Obrigado. Obrigado, Gil. O programa é nosso, somos uma equipe, estamos juntos e ninguém fica para trás, como o lema lá da nossa FFAA. Bem, ficamos aqui com o desfecho do programa, como prometido, né? Já está pronta a matéria para o recado aos que venham usufruir desse encontro em plena orla de Copacabana. E, senhores e senhoras, esta matéria ela tem um intuito só de informar o que realmente está acontecendo no nosso estado do Rio de Janeiro. Se não o mais perigoso, um dos mais perigosos dos estados da federação. Então, é uma maneira, com essa matéria, de informar, como eu disse, e também de vocês terem o poder de decidir se vale ou não a pena vir até aqui. Produção, por gentileza, a matéria. Não venham ao Rio de Janeiro. Não vai ter paz. Não vai ter tranquilidade no Rio de Janeiro. O trânsito tá parado, nego vai estourar o vidro do teu carro e vai te roubar. Nego vai pular dentro do Uber e vai te roubar. Nego vai pular na janela do ônibus e vai roubar teu celular. Nego vai passar correndo e vai roubar teu celular, vai roubar teu cordão. Você vai tomar um soco na cara em plena Nossa Senhora de Copacabana. Não venham ao Rio de Janeiro. O turismo aqui não é para vocês. É mais seguro fazer um safari vestido de filé mignon na África do que vir passear no Rio de Janeiro. Não venham. Os senhores serão assaltados. Porque nós precisamos ser mais carinhosos com quem comete pequenos crimes e pequenos furtos. Aí o que está todo mundo fazendo? Só furtando. Então, não venham, vocês vão perder seu celular, vocês vão perder... Sabe como é que o carioca vive? O carioca tem um celular para ser roubado e o celular que ele usa. Isso é uma verdade. Pode pesquisar. A pessoa é assaltada no ônibus, quando o cara vem roubar, ela entrega um celularzinho velho, que nem funciona, e esconde o outro. Isso é uma realidade, galera. Isso é real. Então não venham, não tem paz no Rio de Janeiro, não tem tranquilidade. Quem vende essa história pra vocês é mentiroso. É mentiroso. Talvez você possa não ficar no meio de um tiroteio, porque tiroteio acontece em locais específicos. Mas ser furtado, ser assaltado, ser roubado é muito fácil. E agora, ser esfaqueado também. Tá virando moda no Rio de Janeiro você ser esfaqueado. Estão esfaqueando. O menino veio assistir o show aí da cantora, ficou na praia, tomou uma facada. Detalhe, por um cara que tinha sido detido pela polícia 12 horas antes. Ou seja, a polícia prende, a justiça solta e você morre. Não venha para o Rio de Janeiro. Não venha para o Rio de Janeiro. Tem tanto lugar no Brasil, esquece o Rio de Janeiro, cara. Quem é do Rio de Janeiro não está querendo ficar no Rio de Janeiro. Vocês sabiam que já teve... o Rio de Janeiro teve uma época que estava com carro frigorífico blindado? Porque tinha tanto roubo de carne e frango que as empresas de transporte de valores começaram a oferecer carro frigorífico blindado. Isso é sério. Intervenção federal de 2018 foi porque as empresas não queriam mais passar carga pelo Rio de Janeiro. Aí botaram o exército onde? Na Avenida Brasil, na BR-101, para poder diminuir o roubo de carga. É isso, cara. Não estão preocupados com a sua segurança. Ninguém se preocupa com a sua segurança. O governador não está preocupado com a sua segurança. O prefeito não está preocupado com a sua segurança. Eles estão preocupados em fingir que estão fazendo alguma coisa. Mas você vai vir, você vai se fuder. Ok. Bem, eu tenho um testemunho de quarta ou quinta-feira agora, dia 3 ou 4, se não me engano, de abril de 2024. Na parte da tarde em que um cidadão passando pela rua 7 de setembro, no centro da cidade do Rio de Janeiro, quase que na esquina ali da rua Uruguaiana, ali inclusive fica uma patrulha do centro presente. Mas mesmo assim, 3 elementos, 3 de cores branca, 2 desses 3 de idade mediana, 40 e poucos anos, e um garoto que, segundo o cidadão que foi violentado, obviamente, agredido, ele disse que esse terceiro elemento seria em torno de 18 anos de idade.
e simplesmente ele passando ali pela 7 de setembro, quase que na esquina da Uruguaiana, abordaram a esse cidadão, arrancaram o cordão do pescoço dele e um deles ainda meteu a mão no bolso dele para pegar o celular. No que ele foi reagir, esse menino, aparentando uns 18 anos, tinha uma pedra, um pedregulho na mão considerável que estourou o joelho deste cidadão que foi literalmente agredido. Foi roubado, né? Houve agressão, então foi roubo. Roubo seguido furto seguido de agressão se torna um roubo. O doutor Samuel pode até confirmar isso. Então, atenção às autoridades, atenção aos nossos agentes de segurança pública, que ali não é só 7 de setembro, né? A coisa está um caos, mas ali na 7 de setembro houve essa passagem de 3 elementos, 3 de cores brancas, com 2 sendo de idade mediana, 40 e poucos anos, e um terceiro elemento, um jovem mais ou menos aparentando 18 anos. Então, que fica aí o alerta, não só para aqueles que nos ouvem, como também para que as providências das autoridades sejam realmente tomadas. Gente, o que nós não podemos, cidadãos de bem, é estarmos aí totalmente à mercê da própria sorte. Não termos o que a Constituição da República Federativa do Brasil diz, que é o direito do cidadão de ir e vir. Então, a cidade está se tornando um acampamento de pessoas moradoras de rua, em que nós estamos, principalmente as mulheres trabalhadoras, estão se sentindo totalmente frágeis. 6 horas da tarde, escureceu no centro da cidade, acabou. Acabou, entendeu? Terra de ninguém. Aliás, terra de ninguém em qualquer horário. Mas à noite, gente, né? Pior ainda. Bem, senhores, então fica aí essa passagem desse relato da Rua 7 de Setembro com a esquina da Uruguaiana para o próximo programa, em que nós vamos abordar mais profundamente com os nossos debatedores oficiais. Até lá.